Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio de Follow Him. Veja o que Joseph, como profeta, está restaurando em 5 anos. É como Dickens, certo? Foi o melhor dos tempos. Foi o pior dos tempos. Sim. O templo é construído, as chaves são restauradas, visitas angelicais. As pessoas, após a dedicação do templo de Kirtland, pensaram que estavam no milênio. Elas pensavam, este é o milênio? Já estivemos aqui? Porque Cristo veio. Temos várias aparições. Talvez estejamos no milênio. Em poucos meses, os membros dos 12 apóstolos apostataram. Joseph e Sidney tiveram que correr para salvar suas vidas. A vida deles estava em perigo. Conspirações para matar o profeta José. Essa ideia de ser como a oração e a ação de graças. O que aconteceu com a gratidão por tudo o que Joseph havia restaurado por meio de Deus? Eles deixaram de ser gratos pela luz e pelo conhecimento que haviam sido restaurados por um profeta de Deus, a ponto de serem enganados por esse espírito maligno. Seja grato pelo que você tem. O que é melhor do que o plano de salvação? Não há nada que eu já tenha ouvido em minha vida que incendeie minha alma como o plano de salvação. Eu vivia antes de nascer, tenho pais celestiais. Há um plano para esta experiência aqui na Terra. Posso me tornar como meus pais celestiais. Está brincando comigo? Não há nada mais doce, mas de repente, sim, mas ele é um banqueiro ruim e eu perdi algum dinheiro. É verdade. Ao mesmo tempo, seja grato pelo que foi restaurado. As famílias são eternas. Essa doutrina? Aqui você pode fazer compras em um só lugar. Se seu coração se identifica com isso, e você sabe que sim, cremos que somos a única religião que conheço que acredita que as famílias são para sempre. No entanto, cada canção de amor, cada poema é como se não houvesse amor eterno. Nós rastreamos isso desde a vida pré-mortal. Sejamos gratos por você ter conseguido isso por causa de um profeta. Olá a todos. Bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o anfitrião. Estou aqui com meu co-apresentador, John Bytheway. John, a sessão 46 tem muitos descritores para escolher, por isso vou usar o máximo que puder aqui. John Bytheway, que tem o dom da palavra de sabedoria, que tem o dom do conhecimento, que tem a fé para ser curado, que tem a fé para curar, que conhece as diferenças de administração, as diversidades de operações. John, você tem todos esses dons. É incrível. Bem, estou procurando por eles. Por falar em dons, temos a companhia de uma pessoa com muitos dons. Este é Danny Ricks. Ele ensina no Departamento de Religião da BYU, Idaho. Bem-vindo, Danny. Muito obrigado, é bom estar aqui. É altamente recomendado por muitos de nossos convidados, John. Então vocês dois, estamos nas sessões 46, 47 e 48 hoje. Na verdade, não há muitos versículos para cobrir em comparação com outras lições que tivemos. Então, John, quando você pensa em dons do Espírito, o nome da lição é Procurai com zelo os melhores dons. O que lhe vem à mente? Eu tenho o dom da culpa. Na verdade, não está aqui, mas é o que eu tenho. Sinto que toda vez que estudo isso e ouço a frase buscar sinceramente os melhores dons, penso que preciso fazer isso e sempre fico entusiasmado quando leio e depois esqueço e não faço. Portanto, não me encaixo em sua descrição, Hank. Preciso desse lembrete de que os dons estão disponíveis e de buscá-los com mais frequência. Sim, Danny. Ao examinar essas 3 sessões, o que você espera? Uma coisa divertida sobre doutrina e convênios é que não há muita continuidade. A sessão 46 é única. A sessão 47 é única. A sessão 48 é única. Há muitas pepitas individuais que acho que são realmente aplicáveis. Tudo é enriquecido quando nos certificamos de que entendemos o contexto. Lembro-me de quando era um jovem professor de seminário e eles diziam: tudo bem, ensine estas 4 sessões, encontre um tema em comum. E você pensava, bem, não há um tema comum entre elas. Jesus é o tema. Tenha fé. Leve as pessoas a Jesus com essas sessões. Sim, John.
o Danny nunca esteve conosco antes, então vamos apresentá-lo ao nosso público do Following. Ficamos sabendo que Danny Ricks é parente do homônimo do Ricks College. Ele está lá ensinando no que hoje é a BYU Idaho. E um de nossos amigos e meu ex-aluno Jonathan Heather usou uma camisa do Ricks College quando estava em Napoleon Dynamite. Às vezes dou uma olhada na calamidade e vejo se consigo encontrar essa camisa, seria muito legal. Danny nos falou sobre ter sido criado em uma fazenda, o que eu adoro. As histórias, a ética e os hábitos dos fazendeiros são incríveis. O irmão Danny Ricks estudou na BYU Idaho e também fez mestrado na Universidade do Norte do Arizona. Ele ensinou por mais de 20 anos como educador religioso. Foi sobre isso que vi em sua biografia e gostaria de lhe perguntar sobre as reservas Navajo e Hopi. Fui contratado para dar aulas em seminários e institutos quando era apenas um jovem e eles me mandaram para lá com minha família. Uau! Uau! Foi maravilhoso. Como foi isso? Como você descreveria isso? Sim, então, quando você é jovem, nem sabe que é algo que os outros não estão fazendo. Foi maravilhoso. Então, eu dei 5 aulas no seminário de tempo livre. Dei aulas no instituto e depois coordenei o instituto do seminário de Chito a Kaito, a Shonto, a Tuba City, tudo. Foi maravilhoso. Uma aventura incrível. Minha esposa e eu sempre pensamos que foi lá que crescemos porque tivemos nosso primogênito e literalmente fomos até lá. Descobrimos que fomos contratados no dia em que trouxemos Avery do hospital. Algumas das melhores pessoas que já conheci em minha vida. Bem, Danny, estamos muito felizes por você estar aqui. Acho que durante a aula de hoje vamos ouvir um pouco sobre como foi crescer em uma fazenda de 3.000 acres. Espero que isso venha à tona. Eis como o manual do Vem. E segue-me, inicia esta lição. Quando Parley Pratt, Oliver Cowdery, Ziba Peterson e Peter Whitmer Jr. saíram de Kirtland e continuaram a pregar o evangelho, deixaram mais de 100 novos membros da igreja, que tinham muito zelo, mas pouca experiência ou orientação. Eles não tinham manuais de instrução, reuniões de treinamento de liderança, transmissões da conferência geral. Na verdade, não tinham exemplares suficientes do livro de Mormon em circulação. Muitos desses novos membros foram atraídos para o evangelho restaurado pela promessa de manifestações maravilhosas do Espírito, especialmente aquelas descritas no Novo Testamento. Mas muitos acharam difícil identificar as verdadeiras manifestações do Espírito. Ao ver a confusão, Joseph Smith orou pedindo ajuda. A resposta do Senhor é valiosa hoje em dia, em que as pessoas, com frequência, negam ou ignoram as coisas do Espírito. Ele reafirmou que as manifestações espirituais são reais. Ele também esclareceu o que são: dons de um Pai Celestial amoroso, dados em benefício daqueles que o amam e guardam todos os seus mandamentos e daqueles que procuram assim fazer. Uau! Muito bem, Danny. Com isso, como devemos começar esta lição? A igreja é pequena, mas um boom em Kirtland, que a missão lamanita fornece frutos maravilhosos, maravilhosos. Ohio é o oeste selvagem. Não é a costa leste, é rural e agrícola, está fora do caminho comum. Joseph está lá agora. Joseph é apenas um filhote. Na época ele tinha 25 anos e eles nem perceberam, tenho certeza. Como você poderia perceber as coisas incríveis que aconteceriam em Kirtland? Mais experiências com o pai e o filho em Kirtland do que em qualquer outro lugar que tenhamos registrado na história da igreja. Esses já são alguns fatos divertidos para Joseph e Emma. Sim, 7 mudanças em 4 anos de casamento até agora. Depois de chegarem a Kirtland, essa é a extensão de todos os lugares em que eles viverão lá. 7 lugares em Kirtland, a casa dos Whitney, a fazenda Morley, que foi onde os gêmeos morreram, a fazenda Johnson por cerca de 1 ano, a loja Whitney durou cerca de 1 ano e meio, e a escola de profetas que estava funcionando na época era lá em cima. Depois eles tiveram sua própria casa por 4 anos. Às vezes, acho que fazemos de Kirtland uma espécie de asterisco na história da igreja.
Éramos como a primeira visão e depois estávamos em Nauvoo e prosperamos. Se você separar todos os lugares em que Joseph viveu sua vida adulta, a maior parte está em Kirtland, Ohio. Lá estão 9 aparições registradas do Salvador ao profeta José, 5 aparições registradas do pai e do filho. Esse é o lugar e, rapidamente, a maior parte dos membros da igreja está aqui em Ohio. Por isso o mandamento de ir a Ohio. Assim, as pessoas começam a se reunir. Nós meio que esquecemos de que todo mundo é um novo convertido nesse momento. Todos estão lá. Não há membros vitalícios, ninguém nasceu na igreja e foi criado até a idade adulta. E essa mistura de culturas tinha que ser tão única. Há uma diversidade interna em todas as religiões. Mas, sem falar no cristianismo, há pessoas que são super piedosas. Naquela época éramos vistos como uma religião pentecostal. Se você observar a cultura, verá que temos visitas de Deus, o Pai e de Jesus. Temos anjos. Nós nos sentimos muito confortáveis com anjos. Nós os colocamos em nossos edifícios mais bonitos. Gostamos de nossas próprias visitas angelicais. Se você misturar todas essas pessoas, não haverá essa cultura que temos agora. Você pega todas essas pessoas recém-convertidas e as coloca em uma sala. Agora você vai ter perguntas. Eles tiveram algumas experiências pentecostais reais. Não sei se elas são reais. Como isso aconteceu? Vamos perguntar a Deus, o superpoder de Joseph. Vamos perguntar a Deus. E então recebemos essa revelação baixada na seção 46, que acrescenta várias outras questões. Portanto, os dons do Espírito certamente são um foco, mas também a perseguição. Já estamos tendo experiências em Nova York, na Pensilvânia, eles tiveram que se mudar por causa da perseguição. E isso é antes mesmo de chegarmos às coisas difíceis. E isso é antes do casamento plural. E isso é antes dos 3 reinos de glória. E isso é antes de termos as coisas. Quero dizer, já estamos em muitos reality shows, mas certamente seríamos um grupo que atrairia alguma atenção nesse momento. Será que permitimos a entrada de pessoas? Alguns missionários foram muito agredidos? Será que deixamos as pessoas entrarem? Nós examinamos as pessoas antes que elas possam vir às reuniões da igreja? Esse é um tipo de análise contextual para ver por que Deus fez o que fez com José nessa época. Pelo menos na seção 46. Oh, eu adoro isso. A igreja não tem nenhum ano de idade no dia 8 de março de 1831. Sim, não tem nenhum ano de idade. Sim, nós nos mudamos. O crescimento é incrível, especialmente aqueles 4 missionários que planejavam ir além do rio Mississippi, que poderia muito bem ser a lua de tão longe, mas eles pararam aqui em Kirtland. Tudo muda. Não sei se Joseph Smith pensou, sim, vamos começar esta igreja e vamos nos mudar para Ohio. Danny, gostei muito do que você disse. Ohio é o oeste selvagem. Não há ninguém hoje que eu ache que seria como Ohio. Especialmente nós que estamos em Utah. Ohio não é o oeste selvagem. Para essas pessoas é quase a costa leste. Quando você se muda para o oeste, está se afastando das cidades. Estamos acostumados a uma coisa bem organizada, sabemos o que vai acontecer. O bispo dará as boas-vindas a todos ou a um membro do bispado, e depois teremos um hino de abertura, e depois teremos uma oração de abertura, e depois teremos os assuntos da ala, e nada disso foi planejado. Rapaz, Danny, o que você disse é como quem você deixa entrar. E talvez se as pessoas vão nos bater, Hank, não sei se isso já aconteceu com você, mas vocês se lembram que John Whitmer foi historiador por um tempo. Eu estava lendo o livro de Stephen Harper e ele conta isso. Eu me pergunto se isso já aconteceu com vocês. Ele conta a seguinte história. O missionário John Murdoch, gêmeos Murdoch, e seus companheiros estavam pregando em Cleveland. Um enganador se aproximou e se ajoelhou como se fosse orar. Na verdade, ele estava dando um sinal para que os bandidos começassem a abusar. Imediatamente, seus companheiros apagaram as velas e jogaram suportes de tinta e livros no orador. Então, Hank, isso já aconteceu com você? Suportes de tinta e livros. Oh, uau! Mais tarde, de volta a Kirtland, os irmãos se aconselharam, alguns eram a favor de excluir das reuniões da igreja todos os que não estivessem firmes na fé. Outros se opuseram à ideia,
citando a passagem do livro de Mórmon na qual o Senhor ordena, entre outras coisas, que não se proíba a ninguém de vir a vós quando vos reunirdes, em 3º Nef 18. E é como quando Danny disse que Joseph Smith disse, ele diz, bem, vamos perguntar ao Senhor. Acho que nesta sessão eu vou, parece os dias do seminário, eles vão jogar suportes de tinta e livros em você. Sim, bem, eu poderia dizer que, quando eu ensinava calouros no seminário, algo assim pode ter acontecido, mas isso é loucura. Seria aterrorizante ir à igreja pensando que não o conheço. Será que vai ser ele quem vai me atacar hoje? A história da perseguição é tão fascinante para mim que ela já é predominante, já está prevalecendo. Em Nova York, na Pensilvânia, no meio da tradução, eles tiveram que sair e ir para Fayette, para a fazenda Whitmer. Agora, mesmo em Ohio, o início foi muito rápido, mesmo antes das coisas difíceis. Porque, neste momento, o que somos nós, Danny? Somos uma igreja, basicamente uma igreja protestante com um novo livro de escrituras e um profeta. Você está certo. Todas essas coisas que vão nos tornar únicos hoje ainda não fazem parte disso. Sim, fascinante, mas o Senhor é bem claro quanto à resposta. E veja a linguagem. 3, 4, 5 e 6, nunca expulsar ninguém. Não expulsar ninguém que pertencesse à igreja. Você não expulsará ninguém. Versículo 6. Não os expulsarão. Acho que está bem claro como Jesus se sente com relação a quem é deixado entrar. Não expulsem ninguém. 4 vezes sem nunca expulsar ninguém. São 3. Você é ordenado a não expulsar ninguém. Versículo 5. Não expulsareis ninguém de vossas reuniões sacramentais. Versículo 6. Se houver alguém de fora da igreja que esteja buscando sinceramente o reino, não o expulsareis. Parece que o único qualificador que vi foi quem está buscando sinceramente o reino. Sim. Se eles estiverem armados com suportes de tinta. Se eles vierem com um suporte de tinta e livros, então, o que você pretende fazer com isso? A tinta deles fica ali. Hoje em dia, o que mais me preocupa quando estou dando uma palestra é o fato de as pessoas desaparecerem em seus telefones. Sim. Naquela época havia suportes de tinta e livros. Dê o sinal e eles o arrancarão do púlpito, certo? Tive uma conversa divertida com alguns de meus alunos ontem. Estávamos em 3º Nef 17. Certo. Em 3º Nef 17. Jesus diz algo tão bonito logo depois que eles dizem, Pai, não nos deixe, Jesus, não nos abandone. Em 7 ele diz, se tiverdes algum doente entre vós, trazei-o aqui. Ele diz, coxo, cego, aleijado, mutilado, leproso ou ressequido. E em seguida, esse pensamento, porém, ou surdo ou que esteja aflito de alguma forma, traga-os. Meus alunos criaram o homem de forma maravilhosa. Todos são bem-vindos. Quero que todos, se você tem esse problema, eu quero você. Se eu tiver esse problema, quero você. E acho que crescemos muito culturalmente de modo que se alguém estivesse fumando do lado de fora da igreja, acho que ninguém teria problema em dizer, venha pra cá, sente-se perto de mim. Se você tiver problemas, se tiver desafios com a castidade, com a pornografia, com o álcool, o que quer que seja, venha e sente-se ao meu lado. Acho que crescemos muito dessa forma. E perguntei isso aos meus alunos. Quantos de vocês não teriam nenhum problema se viessem se sentar ao meu lado? Todos eles, cara, você simplesmente nos sente. Nós somos tão bons, certo? Olhe para nós. E então você menciona, ok, então se todos são realmente bem-vindos, o que dizer de alguém que acabou de postar coisas horríveis? O que dizer de alguém que é sexista? Qualquer um dos istas. Agora você quer que ele se sente ao seu lado? E instantaneamente começamos a pensar, bem, é interessante que tenhamos mudado um pouco a cultura, como, cara, isso é não. Somos muito receptivos. Somos tão acolhedores. Será que Jesus realmente os quer? E a resposta é sim. Jesus quer todo mundo. Jesus quer todo mundo, independentemente de seus problemas, independentemente sim de você ter problemas, mas você também tem. Seus pecados têm um cheiro diferente. Certo.
Jesus quer fumantes, bebedores, carrões. Jesus quer sexistas, racistas. Ele quer todo mundo porque é como se você lhe desse tempo comigo e eu pudesse trabalhar com eles. Afligido de qualquer outra maneira. Sim, de qualquer outra maneira. Afligidos da maneira que eu quiser. E então você me dá tempo com eles. Dê-me tempo com eles e nós os tornaremos o que eles precisam ser. Jesus escolhe. Veja seus 12 primeiros. Vou escolher Simão, o zelote. Vou escolher Mateus, o publicano, que são extremos opostos do espectro político. Ele diz, não, dê a eles 3 anos comigo. Dê a eles 3 anos comigo e veremos o que eles podem ser. Não expulse ninguém. Se acharmos que devemos, e acho que muitas vezes nosso pensamento imediato é do tipo, eu nunca faria isso, a menos que seja um pecado do qual você realmente não goste. E não me entenda mal, não estou justificando. Não seja racista, não seja sexista, não quebrem os mandamentos. Vá e não peque mais. Ao mesmo tempo, quero que você esteja lá. Quero que você conviva com as pessoas. Quero que você se sinta amado. Quero que você estude e deixe o Espírito trabalhar em você. Todos nós deveríamos ser gratos por não sermos a mesma pessoa que éramos há 10 anos. Isso é maravilhoso. E isso é uma espécie de controle de instinto. Sim. Se você fuma, bebe, entre, venha sentar ao meu lado. Mas quando começamos a dizer, bem, não eles e não eles, começamos a soar como o Novo Testamento. Por que você está comendo com pecadores? Por que está se sentando com pecadores? Os pecados com os quais temos problemas talvez tenham se deslocado um pouco, mas ainda temos esse problema. Acho que precisamos estar atentos a isso. Pelo menos precisamos estar atentos. Não expulsem ninguém. Dani, adorei o que você apontou nesses 4 versículos quando disse: o Senhor poderia ser mais claro? E para o caso de você não ter me ouvido na primeira, segunda, terceira, aqui está a 4ª vez em que vou dizer: não expulsem ninguém. Como podemos ser melhores em relação a isso? Vou lhe dar um exemplo. E se eu estiver em uma atividade para jovens e chegar alguém que não esteja vestido da maneira que eu acho que deveria estar para uma atividade para jovens, eu digo que você precisa ir para casa e se trocar? É melhor você seguir o Espírito Santo, é o primeiro pensamento. Certo? Sim. É melhor você seguir o Espírito Santo. Na verdade, quero compartilhar uma citação do presidente Eyring. E isso foi em 1989, novembro de 1989, o presidente Eyring disse: a gratidão pela remissão dos pecados é a semente da caridade, o puro amor de Cristo. Às vezes, achamos que podemos fazer isso como se fôssemos, vou amar mais as pessoas. Essa é minha meta. Vou amar mais. Estou lutando com colegas de quarto, estou lutando com um filho. Problemas familiares, vou apenas amar mais. Vou fazer isso. A maneira mais fácil que encontrei para fazer isso é começar a perceber que você também não é o pêssego mais maduro do lote. Você tem problemas. Olhe-se no espelho, certo? Olhe-se no espelho, como se você não fosse um pêssego. Você tem muitas coisas que são irritantes. Você tem muitas coisas que as pessoas têm de suportar, né? Você tem muitas coisas que tenho certeza são frustrantes para as pessoas que o cercam. Então, por que você não é apenas grato por Deus gostar de você e por Deus amá-lo? E se você for grato pela remissão dos pecados que eu esteja limpo, não sou mais o que eu era. Citando Shakespeare, certo? Era eu, mas não sou mais eu. Sim, era eu, mas não sou mais eu. E como ele tem sido tão gentil comigo, é fácil para mim amar os outros porque ele me perdoou. Refiro-me ao exemplo que você citou. Então, essa pessoa usava qualquer roupa ou qualquer outra coisa, certo? Essa pessoa fez um comentário ofensivo, grosseiro, ou seja lá o que for. Às vezes você também não presta. Deus o ama e o convida. Portanto, se eu puder me concentrar nisso, né? O problema é que continuamos olhando para longe de Jesus. Se eu estiver com o telefone ligado, não posso acreditar que Jesus me ama. Não posso acreditar que Jesus me salvou e de repente meu amor pelas outras pessoas é que serei naturalmente paciente com as pessoas porque sei que Deus é paciente comigo. Não consigo superar isso. Essa é uma das minhas qualidades favoritas de Deus. Ele é paciente comigo. Nessa linha, a gratidão pela remissão dos pecados é a semente da caridade. O seu problema é que nos esquecemos de que somos tão bagunçados.
Se você começar a esquecer que é uma bagunça, começará a ser injusto, a julgar, mas você está salvo. E se você se lembrar disso, nem sei se você percebe coisas que não importam e vê almas. Eu não vejo a pessoa que fuma. Não vejo a pessoa que está se vestindo de forma indecente. Não vejo o racista. Vejo um filho de Deus que precisa de Jesus e eu preciso de Jesus. Portanto, estamos ligados por nossa necessidade de Jesus. Não há molho secreto, é o arrependimento, é a doutrina de Cristo, exercer fé em Jesus. Arrepender-se com Jesus, e se eu estiver extremamente grato por ter sido perdoado, será fácil para mim amar. É fácil. Hank, fizemos uma história do Follow Him sobre o garoto que apareceu na minha aula da escola dominical com um moicano. Você se lembra disso? Sim, siga-o nos favoritos. Bem, na história que contei, voltei a falar que existe um Deus e que ele ama você, em vez do tópico do manual daquele dia. Sabe, não chegamos a nos vestir e nos arrumar, e por causa da força dos jovens, continuamos com o tema Existe um Deus e ele ama você. E adoro a ideia de que Deus nos levará aonde estivermos. Ele não nos deixará onde estamos, mas nos levará aonde estivermos. Temos uma placa em nossa igreja. Visitantes são bem-vindos. E será que estamos falando sério? Eu me pergunto se não poderia ser mais visitantes desejados. Nós queremos você aqui. Quero citar um artigo que encontrei online. Gostaria de conhecer o autor. Dito isso, inúmeras vezes, como missionário na Nova Inglaterra ou ajudando os missionários quando morava na Carolina do Sul, tive pesquisadores que diziam com tristeza: quero ir à igreja, mas não tenho roupas bonitas. A isso eu sempre respondia rapidamente: se quiséssemos roupas bonitas na igreja, os missionários seriam enviados às lojas de departamento. O Senhor quer todos os seus filhos lá. Vista-se da melhor maneira possível para demonstrar respeito, mas sua igreja recebe os visitantes independentemente de sua aparência ou até mesmo de seu cheiro. E então esse autor compartilha essa história, que é de partir o coração. Ele disse que recentemente o Elder Holland falou em minha conferência de estaca. Ele contou uma história de sua juventude sobre um rapaz do sul de Utah que fazia parte de uma equipe esportiva rival. Ele explicou que esse homem procurou o Elder Holland 50 anos depois para contar sua história. Esse rapaz vinha de uma família abusiva. Seu pai era alcoólatra e batia na esposa e nos filhos. Como o filho mais velho, ele tentava defender a mãe e os irmãos. Sentindo-se sobrecarregado, ele se lembrou de que, quando era criança, foi batizado. Mas sua família não tinha ido à igreja desde então. Ele nunca foi ordenado sacerdote, mas achou que poderia pedir ajuda à igreja. Ele criou coragem e entrou na reunião sacramental vestindo suas roupas sujas. E logo na primeira coisa que alguém lhe perguntou foi: o que você está fazendo aqui? Perdeu seu jogo ontem à noite. Ele saiu e nunca mais voltou. Nos 40 anos seguintes, ele cresceu, casou-se, tornou-se alcoólatra, arruinou seu casamento e prejudicou seus filhos. Décadas depois, ele voltou para a igreja e estava informando ao Elder Holland que estava sendo ordenado sumo sacerdote. Mas ele admitiu a vergonha e o arrependimento de anos perdidos por nunca ter sido capaz de falar com seus netos sobre missões ou sobre abençoar ou distribuir o sacramento. E então, o Elder Holland disse: não sei se aquele membro era muito jovem ou muito velho para entender, ou talvez ele simplesmente não tenha entendido o que estava fazendo. E então ele nos acusou. O autor diz que ele estava literalmente gritando: nunca, 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 nunca faça algo assim que você vai olhar para trás com arrependimento. Não podemos analisar todas as maneiras pelas quais vocês dois podemos dizer algo ou até mesmo olhar para alguém que o leve a pensar: eu não pertenço a este lugar. Eu não deveria estar aqui.
O que estou fazendo aqui? Satanás se aproveita dessa síndrome do impostor. Tipo, eu não cresci como eles, não sou inteligente como eles. Seja o que for que possa causar divisão, ele quer que nos concentremos nisso em vez de fazer com que todos se concentrem no que há em comum, que é o fato de você ser um filho de Deus. Há um lugar. Todos são bem-vindos. É um hospital para pecadores, certo? Não um clube de campo. Essa bela parábola de nosso Salvador, certo? Ele pega pessoas feridas na estrada, leva-as para a pousada e cuida delas. O grande discurso do Elder Gong sobre nós somos a pousada. A igreja de Jesus Cristo é a pousada para ministrarmos uns aos outros. É uma loucura que meu braço esteja quebrado. Suas pernas estão quebradas. Eu digo, cara, você acredita que eles deixam as pessoas entrarem com as pernas quebradas? Não acredito que eles deixam as pessoas entrarem com as pernas quebradas. Não, todo mundo é bagunceiro. Todo mundo é bagunceiro. Seja grato por ter um lugar. Um pouco de humildade pode realmente ajudá-lo a não dizer ou fazer algo que possa expulsar alguém. John, o que você acha? Como podemos realmente chegar ao cerne da questão? Minha missão certamente me ajudou. Vi pessoas entrarem com camisetas, com propagandas de cerveja e chinelos. E qual foi a nossa resposta? Obrigado por terem vindo. Ficamos muito entusiasmados quando alguém veio. Acho que foi o Elder Ballard que disse certa vez: o que as pessoas pensariam se fôssemos os únicos que elas encontrassem na reunião? Eu já fui culpado disso. Quando olho em volta, não reconheço aquela pessoa. Espero que o bispo a encontre ou espero que o presidente do quórum de élderes o encontre, mas tenho de ir. Se vejo um rosto novo, tento ir cumprimentá-lo. Sabe, estamos muito felizes por você estar aqui. Se todos nós pudéssemos fazer isso, as pessoas poderiam ser atacadas pela gentileza. A do presidente Packer, citação me vem à mente, certo? Como a verdadeira doutrina compreendida muda a atitude e o comportamento. Portanto, se isso é um desafio e se você vê isso em si mesmo, deixe o espelho emergir. Onde está isso em mim? Estou aceitando? Sou tão acolhedor quanto gostaria de ser? E ser acolhedor é diferente. Nem todo mundo é alegre. Eu sou um filho de Deus. Está no vinil, na casa das pessoas, está em lugares cruzados. Será que eu realmente tenho isso lá e aqui em meu coração? Se eu tiver, então isso se resolve naturalmente. Eu vejo todo mundo como deles e eu vejo todo mundo como se fossem deuses. Portanto, é essa doutrina. Se eu realmente entender a doutrina, não é como passar em um teste sobre ela. Acho que os membros da igreja em geral, pelo menos eu esperaria, se eu lhes desse verdadeiro ou falso. Você é um filho de Deus? Acho que eles responderiam verdadeiro. Certo, então como isso se parece com a forma como você trata as pessoas em todos os aspectos, pessoas de outros lados do espectro político? Nas pessoas da mídia social, minha família, meus irmãos, meus pais, como se eu estivesse realmente vendo-os por meio dessa lente doutrinária que é transformadora. Se eu estiver, então eles são filhos do Deus Todo-Poderoso. O que você faria, John e Danny? Se um membro do bispado usasse macacão, ele simplesmente estaria de macacão, porque isso aconteceu em Cardston, Canadá. Nathan Eldon Tanner estava no bispado. Ele era conselheiro do quórum de diáconos. O irmão Tanner descobriu que alguns dos rapazes não estavam participando porque suas famílias não tinham dinheiro para comprar roupas de domingo. E os rapazes tinham vergonha de usar seus macacões. Ele fez um acordo com os rapazes. E quando eles apareceram na igreja no domingo seguinte, usando macacão, lá estava o irmão Tanner também usando macacão. Ele conquistou o coração daqueles rapazes e logo todos estavam ativos. Portanto, em vez de julgar alguém pelo que ele está vestindo, vá em frente e vista o que ele está vestindo. Diga que posso me vestir assim e entre. De repente, Danny, quando você falou sobre isso, sei que estamos apenas em alguns versículos, mas meu coração está batendo forte. Temos que fazer isso. Acho que Jesus está feliz porque é isso que ele diz que quer que aconteça. Hank, no versículo 1, elas são ditas a você para seu proveito e você está aprendendo. Isso é muito bom, não é? Hank, Danny, é difícil para mim contar essa história porque ela me deixa muito triste.
Mas eu tinha ido buscar algo em um local de aluguel. Precisava alugar uma bomba para algo no meu quintal. E acidentalmente deixei minha combinação tripla e meu rolo de classe no teto quando o coloquei no porta-malas e fui embora. Não me lembro quantos dias depois, recebi uma ligação e um cara disse: "Encontrei isso e parece importante." Voltei à locadora e agradeci muito a ele por ter guardado esse material para mim. Nunca encontrei minha combinação tripla, o que foi triste. Começamos a conversar sobre a igreja e o evangelho. Eu disse a ele que você deveria ir. Fui às indústrias Deseret com ele e compramos algumas roupas para que ele se sentisse confortável. Procurei na internet onde ficava o prédio dele e tudo mais. Não me lembro exatamente quanto tempo se passou quando o encontrei novamente. Talvez na locadora. Mas ele disse que eu fui e, quando estava entrando, alguém me parou e disse: "Ei, você está aqui só para comer, porque se for não queremos você." Até hoje me sinto assim, porque conversei com ele novamente. Eu disse: "Venha comigo, venha para a minha ala, venha e sente-se ao meu lado." Mas nunca mais o vi. Isso não é horrível, quero dizer. É difícil para mim compartilhar isso porque ainda dói. Alguém pensou: "Se você está aqui apenas para o bem-estar, o que quer que seja, você não é bem-vindo. Vire-se." E ele então o fez. Quando estamos falando de adultos assim, certo? Os jovens vão cometer erros. Eles vão dizer coisas que provavelmente não deveriam dizer. E os adultos dizem: "Bem, esse jovem, prefiro os adultos que estão ouvindo, inclusive nós três, vamos olhar para nós." Bem, adorei o que Danny disse sobre olhar para a verdadeira doutrina. Veja a parábola da grande ceia. Bem, os convidados normais que sabiam como se vestir não apareceram. Vamos ver quem mais podemos chamar. Sim, E no final é como ir para as rodovias. em todos os lugares. Convidar todo mundo para que meu banquete possa ser preenchido com convidados. Pensei nisso quando pensei nesse cara. Oh, cara. No entanto, no espírito da sessão 46, Jesus ainda está feliz que o homem que disse aquela coisa ridiculamente estúpida seja acusado. Sim. Talvez agora eu já tenha reconhecido que provavelmente não deveria ter feito isso, sabe? Sim, Não, 100%. isso é verdade. Gostaríamos de nos voltar para essa pessoa e dizer: "Não, você vai embora." E Jesus disse: "Não, eu ainda o quero, certo? Antes de jogarmos livros de hinos naquele cara que disse a besteira, eu o quero também. Eu quero todo mundo. Mantenham-no aqui. Sim, Mantenha-o aqui. Eu trabalharei com ele. Me dê mais algum tempo. Não há nada que não possa ser consertado com um pouco mais de tempo em Jesus. Isso pode curar muitos problemas. Graças a Deus temos um juiz perfeito. Não é mesmo?" oh, obrigado por isso, Danny. Obrigado por parar por aqui. Eu guardei essa história por muito tempo porque me dói pensar nela. Acho que não era isso que deveria ter acontecido. Eu estava tão empolgado, queria compartilhar um final diferente no Follow Him. Haverá. Essa está pendente, John. Sim, Graças a Deus. Bem, quero destacar apenas um pensamento sobre o versículo 2. Especialmente, lembre-se de que esses primeiros membros da igreja não sabem como devem agir. Temos o pentecostalismo, temos o estoicismo, temos o puritano, como se essas ideias fossem realmente... Acho que há 25 ou 26 estados agora. Somos como os primeiros. Andy Jackson é o presidente. Os Estados Unidos são jovens. A guerra revolucionária não foi há muito tempo, portanto lembre-se de que somos tão jovens que eles estão tentando entender. Mas como é o espírito? Qual é a sensação? No final do versículo 2, Jesus diz: "Conduzam todas as reuniões de acordo com a direção e a orientação do Espírito Santo." Ninguém no mundo ora como um missionário que leva investigadores para um domingo de jejum. Por favor. Oh, por favor, não deixe que nada ruim seja dito. você nunca sabe o que vai acontecer nessa reunião. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Eu me lembro, e isso é embaraçoso, mas é verdade. Lembro-me de convidar as pessoas tipo: "Você deveria vir à igreja conosco em 2 domingos. Você deveria vir em 2 domingos. Não no primeiro. Sim, não no primeiro. Não. Qual é o espírito? Os Henlunds.
O Elder e a irmã Henlund fizeram esse comentário, não me lembro do livro. Alguém o procure e publique-o em algum lugar. Mas eles disseram isso sobre limites. Escrevi isso em um post-it em minhas escrituras. Os limites são estabelecidos para o que fazemos na igreja. E os limites são os seguintes. Como em um jogo de futebol, basquete, há limites. Portanto, o Espírito não o levará para fora desses limites. O Espírito não o levará para fora dos limites. As fronteiras são as Escrituras, os profetas vivos, os líderes de mão e arquivo. Se você permanecer ali, o Espírito pode levá-lo a muitos lugares diferentes. Você pode usar macacão na igreja. Você pode fazer uma série de coisas dentro desses limites, mas o Espírito não vai levá-lo para fora daqui. Portanto, antes que alguém fique muito empolgado com o fato de que o Espírito me disse para fazer X e Z, ele não o fez se isso estiver fora desses limites. Eu gosto disso. É disso que trata esta sessão também. O Senhor está dizendo, não, você recebe revelação, nem toda revelação vem de mim. Algumas revelações vêm do adversário. Sim. Esteja atento a isso. E o fato de irmos ao versículo 7 fala sobre, e essa é uma ótima lista. Se estivermos atentos a essas coisas, não seremos tentados pelas tentações do adversário e sua revelação. Em todas as coisas, você é ordenado a pedir a Deus. Se você estiver orando muito, provavelmente estará bem. E aqueles que são realmente sinceros e corretos, que dão liberalmente, dão um belo grito ao Senhor. Ele é tão bondoso e generoso, e o que o Espírito testifica a vocês. Assim quero que vocês façam em santidade de coração, andando em retidão perante mim, considerando o fim da vossa salvação, fazendo todas as coisas com oração e ação de graças, para que não sejais seduzidos por espíritos malignos. Se você quiser saber como é ter uma reunião conduzida pelo Espírito, faça essas coisas e você ficará bem. Gosto muito do fato de que ser grato está aí. Se você for grato, isso aumentará suas barreiras para não ser enganado por esse espírito maligno. Talvez não haja problema, Dani. Se eu tiver uma ideia que não sei se é boa, talvez eu deva perguntar antes de começar a fazer isso. Talvez pergunte a algumas pessoas. Pergunte a essas bordas, certo? Você tem essa borda de líder de arquivo. Sim, estou pensando em fazer isso. O que você acha? Sim. Essa oração e ação de graças no versículo 7, essa coisa da gratidão. Sinto que, em muitos casos, a gratidão é a cura para tudo. E o que sempre me impressionou foi quando Moroni diz, tudo bem quando você receber essas coisas, antes de dizer, ore e peça a Deus. Em Moroni 10, versículo 4, em Moroni 10, versículo 3, ele diz, pondere sobre o quanto Deus tem sido misericordioso desde a criação de Adão, até o momento em que você receber essas coisas e pondere isso em seu coração. Isso o enche de gratidão. Ouvi alguém dizer que a gratidão é uma porta de entrada para a revelação, porque a irmã gêmea da gratidão talvez seja a humildade. Porque você percebe que tenho coisas que não ganhei, tenho coisas que não mereço, sou abençoado de uma forma que me deixa grato. Há uma humildade que vem com a gratidão, você não acha? Ah, sim. E vamos pensar sobre esses santos aqui em Kirtland também. E John, você é tão bom em sempre preencher a lacuna aqui com a história da igreja. Joseph, veja o que Joseph, como profeta, está restaurando em 5 anos. É como Dickens, certo? Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Sim, ó. O templo é construído, as chaves são restauradas, visitas angelicais. As pessoas após a dedicação do templo de Kirtland pensaram que estavam no milênio. Elas pensavam, este é o milênio? Já estivemos aqui? Porque Cristo veio. Temos várias aparições. Talvez estejamos no milênio. Em poucos meses, os membros dos 12 apóstolos apostaram. Joseph e Sidney tiveram que correr para salvar suas vidas. A vida deles estava em perigo. Conspiração para matar o profeta José. Essa ideia de ser como a oração e a ação de graças. O que aconteceu com a gratidão por tudo o que Joseph havia restaurado por meio de Deus? Eles deixaram de ser gratos pela luz e pelo conhecimento que haviam sido restaurados por um profeta de Deus, a ponto de serem enganados por esse espírito maligno. Seja grato pelo que você tem. O que é melhor do que o plano de salvação?
Não há nada que eu já tenha ouvido em minha vida que incendeie minha alma como o plano de salvação. Eu vivia antes de nascer. Tenho pais celestiais. Há um plano para esta experiência aqui na Terra. Posso me tornar como meus pais celestiais. Está brincando comigo? Não há nada mais doce. Mas, de repente, sim, mas ele é um banqueiro ruim e eu perdi algum dinheiro. É verdade. Ao mesmo tempo, seja grato pelo que foi restaurado. As famílias são eternas. Essa doutrina? Aqui você pode fazer compras em um só lugar, se seu coração estiver de acordo com isso. E você sabe que sim, somos a única religião que conheço que acredita que as famílias são para sempre. No entanto, cada canção de amor, cada poema é como se não houvesse amor eterno. Nós rastreamos isso desde a vida pré-mortal. Sejamos gratos por termos conseguido isso por causa de um profeta. Esses santos a quem essa revelação é dada em 5 anos vão se voltar contra Joseph. Eles perderão tudo, 1/3 dos líderes da igreja em Kirtland. Mas se eles tivessem sido gratos, a oração e a ação de graças são uma ótima combinação. É poderosa. Isso foi muito bem dito. Bom trabalho! Sim, eu adoro isso. Jesus disse isso. Lembram-se de quando o Elder Uchtdorf disse que, doutrinariamente, trilhamos um caminho de diamantes, mas nos acostumamos tanto com isso. Não somos gratos. Não somos gratos pela luz e pelo conhecimento que temos. Podemos tomar isso como algo garantido e começar a bater nos bispos e dizer que eles fizeram isso, ou que a presidente das moças disse isso, e vocês acreditam que eles são humanos? É chocante. Isso não é a coisa mais louca? Pedro corta as orelhas. Jesus o chama de Satanás. Ele nega Cristo 3 vezes. Mas não tenho nenhum problema com o fato de ele ser um profeta. Jonas foge das coisas e até fica triste pelo fato de Deus salvar as pessoas que ele queria ver destruídas. Mas ele é um profeta, mas, misericórdia. José não é José. Mostro aos meus alunos que Tiago e João querem incendiar uma aldeia samaritana. Ei, vamos mandar vir fogo do céu. Isso será incrível. Eles são apóstolos. Tudo bem. Pedro, Tiago e João, grandes homens. Sim, ótimos rapazes. Mas é bom que você seja um bom banqueiro. Sim, eu realmente gosto disso. Não se deixem enganar. Cuidado para não ser enganado, porque você pode ser seduzido por um espírito maligno ou uma doutrina do diabo. Isso é tudo nos versículos 7 e 8. E é uma escolha interessante também. Essa sedução é como se fosse, ela vai mexer com suas fraquezas, suas inadequações, tudo o que está acontecendo, e atrai você. É muito triste. Muitas pessoas, especialmente nesta época, caíram, mas os princípios são os mesmos. Preciso orar, preciso ser grato, preciso me esforçar para ser santo andando em retidão diante de Deus. Que bom! Ouvi alguém olhar para isso e dizer que as pessoas pensam, não, fulano está tendo uma crise de fé. E você olha para essa história inicial da igreja e diz que alguém sempre teve uma crise de fé. Isso não é novo. Sempre foi assim. Há crises de fé o tempo todo. Leia o Novo Testamento de Jesus com seus 12 e eles são os 12. Não é incomum. Há aquele momento do sermão do pão da vida. As pessoas vão embora, elas não gostam do que Jesus acabou de ensinar. Eu vim pela comida, talvez pelos milagres, mas não vim para ouvir que vou, comer a carne desse cara e beber seu sangue. Portanto, estou fora. Jesus volta para os 12. Vocês vão me deixar? Pedro tem um grande momento. Para onde estou indo? E sabe o que eu adoro nessa história, Hank? É que eu aprendi em um podcast chamado Follow Him, com um apresentador muito bom e um co-apresentador mais ou menos. Sim. Mas fiquei sabendo que quem foi que disse que beber sangue era contra a lei de Moisés. Esse foi um momento de angústia para Pedro. Mas ele sabia que Jesus acabaria explicando o que aconteceu. Isto é como o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Tudo bem. Você tem as palavras da vida eterna. Estou com você, mesmo que eu não entenda completamente agora. Para onde estou indo? Para onde estou indo? Pedro considerando o fim de sua salvação. Para onde eu vou? Você tem as palavras de vida eterna. Para onde vou que tem o plano de salvação? Para onde irei que tenha o sacerdócio e as chaves do sacerdócio? Para onde estou indo? Onde irei que tenha bênçãos patriarcais? Aonde irei que tenha uma organização que me ajude a abençoar a ajuda humanitária?
Eu poderia continuar e continuar, como se a lista fosse inumerável, em lugar nenhum. É isso. Considerando o fim de sua salvação. Que frase. Considere o resultado de tudo isso e o autor e finalizador de tudo. Tanto você quanto eu temos perguntas, mas não tenho problema em esperar para descobrir quando se trata de casamento plural. Não tenho problema em esperar para ouvir das pessoas que estavam lá. Quando se trata de qualquer outro assunto difícil, posso considerar o fim da minha salvação e dizer: sabe de uma coisa? Fico feliz em esperar para descobrir. Mais ou menos como Pedro, certo? John. Não sei o que ele quer dizer com isso. Não sei por que ele diria isso, mas é claro que vou ficar. De que outra forma vou descobrir? Porque ele tem as palavras de vida eterna. Talvez Pedro tenha pensado que talvez ele explicasse isso um dia, e talvez não soubesse se o faria, mas ele o fez. Cara, acho que o poder aqui é a relevância das lições que você está nos mostrando, como se fossem coisas com as quais lidamos. 1831 ou 2025. Sim, Jesus sabe do que está falando. chocante, não é? Sim, ele é bom, ele é bom. Vamos falar sobre dons espirituais. Esse é o título do Come, Follow Me. Esse é certamente o foco deles. Jesus, versículo 8. Portanto, tomai cuidado para não ser desenganados e para que não sejais enganados, procurai com zelo os melhores dons, lembrando-vos sempre do motivo por que são dados. Essa é uma frase interessante. Lembrem-se para que sejam dados. Ele diz em 9 palavras que elas são dadas para o benefício daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos. E aquele que procura fazer isso, esse sou eu. Talvez eu não guarde todos eles, mas com certeza estou tentando, procurando, para que todos sejam beneficiados. Não se trata de algo para você. Não é apenas uma coisa para você. Olhe para todos esses talentos. Nós às vezes misturamos dons espirituais com talentos. Eles não são a mesma coisa. E fazemos um rastreamento prematuro das coisas. Não estamos falando sobre isso, estamos falando de um dom do Espírito. E vejam o versículo 10, e depois veremos o versículo 10 do presidente Oaks. E novamente, em verdade vos digo, gostaria que sempre se lembrassem e sempre mantivessem em suas mentes que esses dons que são dados à igreja. Acho que às vezes tentamos aplicar demais os dons espirituais. É uma questão de terminologia. Sim, as pessoas são talentosas. Sim, Deus abençoou as pessoas. Mas quando estamos falando nesse contexto sobre dons espirituais, estamos falando sobre dons. Deus concedeu a pessoas que receberam a imposição de mãos sobre suas cabeças e receberam o dom do Espírito Santo. E isso é para o benefício da igreja, para o benefício do reino de Deus. O Elder Oaks disse isso. E estamos em 1986. Portanto, como disse o Elder Oaks nessa época, intitulado Dons Espirituais, o Espírito de Cristo é dado a todos os homens e mulheres para que possam distinguir o bem do mal. A propósito, esse é um dom, o Espírito de Cristo é dado a todos. E as manifestações do Espírito Santo são dadas para levar os que buscam sinceramente ao arrependimento e ao batismo. Missionários, ao testemunharmos e ensinarmos nossas famílias. O Espírito vai tocar o coração de nossos filhos, esperamos que o coração de nossos amigos, o coração de nossos pesquisadores, o Espírito Santo vai fazer isso. Mas ele diz que esses são dons preparatórios. Muitas vezes, com essa lição da escola dominical, as pessoas podem pensar: todo mundo coloca um pedaço de papel nas costas e pede para cada um escrever as coisas que vê sobre si mesmo. Esses são os dons que você tem e as coisas boas a seu respeito. Isso não deixa de ser legal, mas não acredito que seja disso que ele está falando. O que chamamos de dons espirituais vem em seguida. Os dons espirituais são concedidos àqueles que receberam o dom do Espírito Santo, como ensinou o profeta Joseph Smith. Os dons do Espírito são obtidos por esse meio, o Espírito Santo, e não podem ser desfrutados sem o dom do Espírito Santo. Os dons do Espírito são um dom. Acho que não falamos sobre isso com muita frequência quando estamos conversando com crianças de 8 anos e preparando-as para o batismo. Acho que esse pode ser um termo que podemos começar a usar com mais frequência. Dizemos: ei, Deus vai lhe dar o dom do Espírito Santo para abençoá-lo, guiá-lo e orientá-lo. Você também vai receber dons que serão usados para o batismo. Você também receberá dons do Espírito que o ajudarão a construir o reino de Deus. Sejam quais forem esses dons, ele apresenta esses dons incríveis
Podemos compará-los a Coríntios, podemos compará-los a Moroni. A maravilhosa conferência fala sobre todos os muitos dons que temos, mas eles são para a edificação do reino. Irmãos, vocês dois têm o dom de ensinar e o estão usando para edificar o reino. Acho que um dia encontraremos Jesus e ele dirá: eu lhe dei esse dom. Fico feliz que você tenha feito algo com ele. Mas, novamente, não são talentos. Esses dons são dados. Portanto, ao olharmos para essa lista, continue se perguntando: ei, eu tenho alguns desses dons. Vocês não têm tempo em suas vidas para falsa modéstia. Deus lhe deu dons. Se você participou disso, Deus lhe deu dons. Então comece a usá-los. Pergunte a si mesmo: por eu ter isso, como posso ministrar melhor? Como posso servir melhor em meu chamado? Tenho uma responsabilidade de ser marido e pai, de prover e proteger. E Ele vai me ajudar a dar esses dons para fazer isso. Agora, não me limite. Não quero que esse pensamento se refira apenas à igreja. Porque o presidente Nelson nos ensinou que sempre que fizermos algo que ajude alguém, vivo ou morto, a fazer ou cumprir convênios, estaremos coligando Israel. Mas, por favor, lembrem-se de que esse é um dom especial dado aos membros da igreja para fazer o que Deus gostaria que eles fizessem ao compartilhar as boas novas de Jesus Cristo com o mundo inteiro. É por isso que ele dá às pessoas o conhecimento, como você sabe que tem um testemunho de Jesus Cristo. É por isso que a diferença de administração, é por isso que você tem esse discernimento em 23, profecia em 22, milagres em 21, fé para curar em 2019. Isso é para edificar este reino, para edificar esta comunidade de Cristo. John, sei que você adora o versículo 15. Desde que analisamos esse versículo há 4 anos, e acho que você já sabia disso antes de mim, onde estão as diferenças de administração. Isso significa que, veja bem, ouça o Senhor e a maneira como você administra esses programas, porque isso mudará, adaptando suas misericórdias de acordo com as condições dos filhos dos homens. John, você se lembra que Andy Horton esteve aqui conosco há 1 ou 2 meses e disse que era o presidente da estaca? Uma mulher veio se confessar e achou que ele diria: saia daqui e nunca mais volte. Mas ele disse que o Espírito foi muito claro para ele, dizendo que o Senhor queria que essa mulher tomasse o sacramento hoje. O Senhor adapta suas misericórdias de acordo com as condições dos filhos dos homens. Na verdade, escrevi um artigo para a Nova Era. Escrevi esse artigo sobre um dia quando voltava do colégio, Hank. Estamos falando dos anos 70. Atravessei a sarjeta para ir para casa e havia uma revista na sarjeta. Eu não sabia o que era e então pensei: uau! E todos os dias durante 2 semanas havia essa revista na sarjeta. Em meu artigo falei sobre 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sereis tentados. Em 2 semanas ela sumiu. E que bom que o artigo sobre o qual falei é uma escritura. Esse foi meu único encontro com a pornografia quando era adolescente. Nosso mundo é diferente hoje. Será que estamos entusiasmados com o fato deste versículo dizer que o Senhor adaptará suas misericórdias de acordo com as condições dos filhos dos homens? Hoje, esses jovens estão sendo atingidos por isso. Isso está aparecendo na tela deles. Eles não pediram por isso. Está em outdoors, está em programas. Alguns estão lutando contra isso. Mas eu adoro saber que o Senhor não só é misericordioso, como também é bom em adequar suas misericórdias às nossas condições. Obrigado por me dar um segundo com esse versículo, porque ele me deu muita esperança e me fez tentar dizer aos jovens: ei, vocês estão em um mundo diferente, mas Deus conhece o mundo para o qual os enviou. Ele sabe com o que você está lidando. Ele sabe perfeitamente como adequar suas misericórdias de acordo com suas condições. Acho que é apropriado olhar para todos esses dons como atributos de Cristo. Cristo é perfeito em todas essas coisas. E ao estudar a vida de Jesus, observe como ele administra de forma diferente a tantas pessoas. Algumas pessoas, como o homem dos Gadarenos, chegam e dizem: quero segui-lo. E ele disse: na verdade, você não pode me seguir. Você precisa ir e fazer isso. Outras pessoas vieram e ele disse:
Não, siga-me, com certeza. E você pensa, bem, por que a diferença? Porque Jesus conhece as condições dos filhos dos homens. Às vezes Jesus vira à mesa, às vezes Jesus nem fala. Tudo está condicionado às necessidades das pessoas e a quem elas são, e especialmente na igreja. Eu, como bispo, às vezes, se você escrevesse, ok, isso aconteceu, e parece semelhante no papel, essa pessoa é diferente dessa pessoa, aquela é diferente desta. E quando você se esforça para fazer o que Jesus quer que você faça, os conselhos serão diferentes. Os períodos de tempo são diferentes. Como isso é possível? Bem, porque as pessoas são diferentes, mas Jesus entende que é uma dádiva ter isso. Falando sobre esse aspecto das condições do mundo, vocês se lembram de um discurso? Foi o Elder Packer, em 1992, que fez um discurso chamado Nosso Ambiente Moral. E ele disse: temos ambientalistas físicos, quero ser um ambientalista espiritual por um minuto. Foi muito interessante. Eis o que ele disse: é um grande desafio criar uma família nas brumas escuras de nosso ambiente moral. Enfatizamos que o maior trabalho que vocês farão será dentro das paredes de seu próprio lar e que nenhum outro sucesso pode compensar o fracasso no lar. A medida de nosso sucesso como pais, entretanto, não se baseará apenas no desempenho de nossos filhos, né? Esse julgamento só seria justo se pudéssemos criar nossas famílias em um ambiente perfeitamente moral. O que hoje não é possível. Não é incomum que pais responsáveis percam um de seus filhos por um tempo devido a influências sobre as quais não têm controle. Eles se angustiam com filhos ou filhas rebeldes. Ficam intrigados com o fato de estarem tão desamparados quando se esforçaram tanto para fazer o que deveriam. Tenho a convicção de que essas influências iníquas um dia serão anuladas. E não posso citar todo o discurso, mas adorei a esperança que ele transmitiu. Pois o Senhor conhece o tipo de mundo para o qual está enviando esses jovens. Não é um ambiente moral. E esses são seus filhos. Não se esqueça. Acho que ele os enviou porque eles são incríveis e estão equipados para superar tudo isso. Eles vão derrotar as nações, certo, Danny? Posso compartilhar com vocês uma citação de Chad Webb, agora na presidência geral da Escola Dominical, devocional da Anson College, 22 de janeiro de 2019. Um amigo compartilhou comigo uma experiência que teve quando era menino. Certo dia, seu pai estava muito aborrecido. Depois de ler o jornal, ele leu um artigo sobre um corpo que foi encontrado perto de onde moravam, no sul da Califórnia. Certamente, a morte perturbou a todos. Mas outra coisa que perturbou seu pai foi que a reportagem dizia que, embora o corpo não tivesse sido identificado, eles tinham certeza de que aquela pessoa havia vivido toda a sua vida no sul da Califórnia. Eles sabiam disso por causa da condição de seus pulmões em decorrência da poluição do ar. O pai do meu amigo ficou chateado e, embora estivesse tentando viver a palavra de sabedoria de manter os pulmões saudáveis, o ambiente em que vivia estava tornando isso praticamente impossível. Aparentemente, os especialistas podem fazer uma autópsia nos pulmões de uma pessoa e dizer de onde ela vem. Isso me fez pensar se seria possível fazer uma autópsia espiritual. Se alguém pudesse dizer, pelas suas atitudes em relação a certas ideias e questões, posso dizer que você deve ter vivido na Terra em 2019, o ano em que isso foi feito. Podemos acreditar que estamos pensando por nós mesmos, mas é mais difícil do que imaginamos não respirar o ar das crenças, atitudes e cultura em que vivemos. Em um mundo em mudança, com tantas influências e vozes, apegar-se a nossos convênios é vital para nos ajudar a permanecer no caminho do convênio. Adoro essa frase. Nossos convênios nos ajudam a manter uma perspectiva eterna, lembrando-nos dos ensinamentos do Senhor, e podem ser um escudo contra as tentações e influências do mundo. Portanto, essa ideia, certo, das condições dos filhos dos homens, as brumas da escuridão quando cresci, desafios diferentes, né? Os jovens de hoje têm desafios diferentes. Quem sabe como será a próxima geração? Vou lecionar por mais 20 anos, provavelmente mais 60 semestres. Quem sabe quais serão esses diferentes desafios? Jesus sabe e vai ajudar as pessoas, por meio dos dons do Espírito, a saber como se adaptar. Como mães e pais no reino, meus filhos são todos únicos. Meu filho mais velho é diferente do segundo, que é diferente do terceiro e do quarto.
Se você quiser ter um testemunho da vida pré-mortal, tenha mais de um filho. Sem brincadeira, sem brincadeira. Verdade, certo? Verdade, e ainda assim podemos receber esse dom do Espírito por meio de convênios, fazendo convênios com Deus que nos ajudarão a reunir Israel. E as pessoas mais importantes a serem reunidas são aquelas que Deus nos confia em nossas famílias. Sim, os chamados da igreja, eu adoro isso. 100% aplicável, verdadeiro e alinhado contextualmente. Mas também a família é a maior unidade no reino de Deus. E esse dom é excelente. Nossos rapazes recitam o tema do quórum do sacerdócio aarônico e dizem: usarei esse sacerdócio para servir ao próximo, começando em minha própria casa. Sim. Adoro essa frase. Muito bom. Ao estudar esses dons, lembre-se de como posso usar esse dom que tenho ou como posso pedir ao Pai Celestial que me dê esse dom, porque é um dom, ele é dado. Essa é a definição de um dom do Espírito Santo, do Pai. Eu preciso desse dom. Então você pode orar por esse dom. Busque os melhores dons. Os melhores dons são aqueles de que você precisa no momento para a sua situação. Isso é verdade. São esses. Quero voltar ao versículo 9. Não consigo nem dizer o quanto amo a palavra, e nesse versículo, você já disse isso, Danny, elas são dadas para o benefício daqueles que me amam. Ok, eu amo a Deus, eu acho, e guardo todos os meus mandamentos. Oh, que droga! Você tinha que dizer tudo bem, não é? E guardar todos os mandamentos, ó homem. E aquele que procura fazer isso, ou aquela que procura fazer isso. As intenções de nossos corações são importantes. Tropeçamos, mas nos levantamos, e a intenção de voltar a esse é importante. E estou muito feliz por essa frase extra estar aqui. Que alegria essa frase nos dá, certo? E aquele que assim procura fazer. Continuem tentando, pessoal. E o melhor de tudo é que isso leva um segundo para ser feito. E se você estiver ouvindo isso e pensar, cara, eu não fiz isso, então faça. Então pense, vou buscar. E assim que fizer isso, o Senhor o abençoará e o ajudará a obter as coisas de que precisa para a sua vida, para a vida de sua família, para o reino. Ao examinarmos todos esses dons do Espírito, há algum que você queira destacar e que talvez possa ser confuso para alguém ou algum que você esteja pensando? Veja, essa é uma ideia importante. Certifique-se de ver isso. Sim, vamos passar por eles. Adorei as ideias do John sobre as diferenças de administração. Acho que essa pode ser uma questão confusa. Observe no capítulo 11 que a cada homem é dado um dom. Portanto, você tem um. Vá até a sua bênção patriarcal e veja se consegue ver um dom que o Senhor lhe transmite lá. Converse com seus entes queridos que o conhecem bem se você tiver dificuldade em identificar esses dons em si mesmo e pergunte o que eles veem. E lembre-se, essa não é uma lista completa. Acesse o discurso do Elder Ashton na conferência de outubro de 1987. O dom do choro é mencionado lá, certo? Como tantos outros bons, o dom de orar 13 a alguns é dado pelo Espírito Santo para saber que Jesus é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. Para outros, é dado acreditar em suas palavras ou talvez em uma extensão delas. Algumas pessoas acreditam que algumas das minhas pessoas favoritas neste mundo dizem que são um versículo 14. Eu não sei, mas acredito quando as ouço dizer isso. Alegrem-se com isso. Acho que às vezes podemos ficar um pouco preocupados em desejar ter o dom de outra pessoa. Sim. Se ao menos eu fosse do tipo, cara, meu bispo é isso ou essa pessoa é aquilo. Eu gostaria de ter isso em vez de identificar e me alegrar com o dom que você tem e que lhe foi dado para abençoar a vida das pessoas, esses dois. Quer você tenha 13 ou 14, você vai para o céu se tiver conhecimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou se acreditar em João e Henk, quando eles dizem que Jesus é o Filho de Deus, fé em Jesus Cristo, fé em Jesus Cristo. E esse é o primeiro princípio. Você poderia se confundir com isso rapidamente e, creio eu, perder a intenção de que Jesus estudasse e entendesse isso. Se você quiser, busque-os. Claro, mas alegrem-se naqueles que foram dados. Alegrem-se com isso. Seja realmente grato. Agradeça a Deus por isso em suas orações. Pai Celestial, sou muito grato por acreditar quando ouço o presidente Nelson testemunhar. Quando ele diz isso, eu estou lá.
Isso o levará a se arrepender, o que o levará a fazer e cumprir convênios. Meus filhos acham engraçado, me pego balançando a cabeça na reunião sacramental e na conferência geral. Para mim, estou acreditando em suas palavras. Sim, sim, sim. Veja, você acenou com a cabeça para aqueles que estão ouvindo. Danny apenas acenou para John. Tenho em minha margem Nephi e Sam. Adoro como o livro de Mormon se desenrola. Leigh tem uma visão e sabe. Sariah diz, cara, eu não sei, então. Mas então Nephi diz, ei, papai está no caminho certo. Então Nephi recebe uma resposta direta e conta a Sam, e Sam diz, sim. E então Sariah diz, você é um homem visionário e fico triste quando você mata as crianças. Leigh diz, eu obtive uma terra prometida, é só esperar, e lá vem os meninos do outro lado da colina com as placas. Sariah sabe, e é muito divertido ver isso acontecer. Eu adoro o fato de o Sam ser um daqueles que você está certo. Acredito em você, posso vê-lo balançando a cabeça para Nephi. Sim. Nunca disse uma palavra ou frase profunda em minha vida, mas já citei muitos profetas e líderes de igrejas profundos, e minha mãe era profunda, e minha esposa é profunda. Eu os citei, e foram suas palavras que incutiram em mim Jesus é o amor por Jesus Cristo. Nessas aulas que eu disse e onde me aproximei do meu Salvador foi porque alguém estava usando o dom que eles tinham, e sou grato por isso. Mas o meu dom pode ser que quando eu os ouço dizer isso, eu entro e tenho essa determinação. Essa determinação aumenta. Esse não é um dom pequeno. Esse não é um dom pequeno. Às vezes pensamos, eu sou da equipe B. Sim, você não é o JV. Por falar em citar alguém, o elder Jeffrey Holland, em abril de 2013, disse, um garoto de 14 anos recentemente me disse, um pouco hesitante, irmão Holland, que ainda não posso dizer que sei que a igreja é verdadeira, mas acredito que seja. Abracei o garoto até que seus olhos se arregalaram. Disse-lhe, com todo o fervor de minha alma, que acreditar é uma palavra preciosa, um ato ainda mais precioso, e que ele nunca precisaria se desculpar por apenas acreditar. Eu lhe disse que o próprio Cristo disse, não tenha medo, apenas acredite. Uma frase que, a propósito, levou o jovem Gordon B. Hinckley para o campo missionário. Disse a esse rapaz que a crença sempre foi o primeiro passo para a convicção e que os artigos definitivos de nossa fé coletiva reiteram vigorosamente a frase acreditamos. E isso é certo. 14 para outros é dado acreditar em suas palavras. Hank, acho que foi na semana passada que falamos sobre a seção 45 e aqui está nosso advogado ao nosso lado. Poupe estes meus irmãos e minhas irmãs que creem no meu nome. Não diz poupai os que alcançaram a perfeição na vida, porque esse não é o caso de nenhum de nós, mas poupai os que creram no meu nome. Danny, qual é a diferença entre a administração e a diversidade de operações? Vou ouvir apenas esta parte. Imagino que você administre programas e já conheci pessoas que são administradores talentosos e penso, como você faz isso? Como você faz isso? Como você faz isso? Como você faz isso? Minha irmã Jennifer é a administradora da Conferência de Mulheres na BYU e eu fico admirada. Como você consegue manter todas essas coisas em ordem? Quando eu faço alguma coisa, geralmente espero até o último segundo possível. Você não pode fazer isso como administradora. O que você acha, Danny? Estou de acordo com você. Não tenho esses dons administrativamente, não é o meu forte. O que torna tudo muito bonito, como em nossas famílias, os dons são distribuídos para que todos sejam abençoados nos chamados em que servem. Graças a Deus há pessoas que mantêm o controle das coisas, porque eu gosto de pessoas. Gosto de ensinar em salas de aula e, se trouxerem pessoas para o meu escritório, conversarei com elas no meu escritório, mas, por favor, façam todo o resto. Sim, Eu não quero saber, não sou bom nisso e prefiro nunca saber, portanto faça com que isso desapareça. Fiz essa pergunta a um amigo meu e aqui está um pensamento que ele teve sobre isso. Ele tem esse dom, eu não tenho.
Acho que isso foi interessante, foi uma citação dele. E este é meu amigo chamado Dale Stern. Se você conhece Dale, ele é brilhante. Ele esteve em nosso programa. Sim. Ele é brilhante. Já assisti às suas aulas várias vezes na BYU Idaho. Durante todo o semestre fico sentado e sou muito chato, mas nem me importo porque ele é muito bom. Fico lá sentado fazendo anotações. Ele disse que, quando vejo como Paulo usa esses termos exatos em 1 Coríntios 12, vejo que os termos são traduções de um grego, frases que poderiam ser mais claramente declaradas como variedades de serviço e variedades de atividades. Paulo acrescenta um termo no início de sua passagem, variedades de dons. Portanto, há variedades de dons, mas o mesmo Espírito. Variedades de serviço, o mesmo Senhor. Há variedades de atividades, mas é o mesmo Deus que dá poder a elas e a todos. Parece que Paulo está dizendo que os dons são variados e se manifestam em diferentes tipos de serviço e diferentes tipos de atividades. Mas todos eles fluem de Deus por meio do Espírito Santo. Então isso se confirma com Moroni 10, versículo 8. Os dons são muitos e vêm do mesmo Deus, e há diferentes maneiras de administrá-los, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, e ele conhece as diferenças de administração e conhece as diversidades de operações como específicas. Se você quiser torná-los dons discretos e específicos, então eu tenderia a ver o primeiro como o dom de organizar de forma a abençoar os membros e cumprir os propósitos do Senhor. E o segundo como o dom de ver os dons de Deus nas ações dos outros. É uma diferença sutil, mas é uma diferença importante. Um é o dom de ver os dons de Deus e as ações dos outros. Como pai, você precisa ver isso em seus filhos, em posições de liderança em sua ala, para ser capaz de ver até mesmo as coisas, e o Espírito compartilhará com você essas coisas que você nunca teria visto neles. Pessoas que, quando você faz um chamado para elas, pensam, não posso fazer isso, certo? Quase como o bispo Whitney. Quando Joseph chama o bispo Whitney, eu não vejo um bispo em mim. Bem, então você não acredita em mim. Vá perguntar ao Senhor porque ele está lá. Como Joseph sabe? Como um bispo sabe, como um presidente de estaca sabe, como uma presidente de sociedade de socorro sabe. É como se eu precisasse que essa mulher fosse a instrutora. Ela acha que não pode ser uma instrutora. Bem, é uma pena, porque Jesus vê isso e nos permite, por meio do Espírito Santo, discernir isso e crescer. Essa é uma das melhores coisas da igreja. Deus é muito bom nisso e ele pensa eles vão aprender e crescer, e como vou fazer isso? Porque você será colocado em situações desconfortáveis. Eu não sabia que podia ensinar até ser chamado para uma missão. É um dom do Espírito, um talento é algo que foi desenvolvido. Talvez uma combinação de todos os três, mas eu certamente não sabia que estava lá até ser descoberto por meio de um chamado profético. Nessa situação, na minha situação, se você for colocado nessas situações, pode confiar nesse chamado de que Deus pode me dar isso. Talvez você seja um bom secretário de ala. Talvez isso esteja chegando ao fim. E Deus dirá, vou ajudá-lo a aprender como garantir que tudo funcione. Porque vou lhe dizer, uma das definições do inferno é não ter um bom secretário de ala, certo? E ter todas essas coisas caindo aos pedaços e você perceber quanta coisa está acontecendo que você não fazia ideia, tipo, eu não sabia que deveria preencher isso, estamos sendo auditados. Essa palavra é assustadora, sabe? Eu penso, por favor, faça com que isso desapareça. Presentes por toda parte,